Olá, estamos começando mais um Em Discussão pela TV Assembleia Canal 8.2. Garantir os direitos e a defesa das crianças e adolescentes é um papel fundamental do Conselho Tutelar. Mas você sabe como funciona esse serviço aqui na Paraíba? Quais são as suas atribuições, suas obrigações, como ele funciona, como acessá-los? Para conversar um pouco sobre esse tema, hoje vamos receber o conselheiro tutelar aqui da cidade de João Pessoa, Vinícius Araújo. Olá, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. Um prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão importante na nossa sociedade atual. É um prazer nosso, né? Agradecer o convite da TV Assembleia, desse programa tão importante, essa oportunidade que a gente possa esclarecer para toda a população a nossa função e o nosso papel. Vinícius, queria que você começasse explicando para os nossos telespectadores o que é o Conselho Tutelar, como ele funciona, quais são as suas atribuições. O Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, 13 de julho de 1990, lá no seu artigo 131, o Estatuto diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, né? É autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. E ele é autônomo porque só a justiça é que pode ir de encontro às nossas decisões. Ele também é permanente porque, uma vez criado, seja o conselho em qualquer município do Brasil, ele não pode deixar de existir, mesmo por projeto político ou por vontade do gestor. Isso é importante. Da autonomia, né? Essa conselho. Autonomia, ele uma vez criado, ele jamais deixará de existir. Como se dá a escolha dos conselheiros tutelares? Através de eleição? Existe algum pré-requisito para quem queira se tornar ou se candidatar a ser conselheiro? Sim, sim. No próprio estatuto, né, lá no artigo 133, ele fala justamente de alguns pré-requisitos. E ele diz que o conselheiro precisa ter idoneidade moral, né, ele precisa ter a idade superior a 21 anos e residir no município. E interessante é que eles deixam os municípios à vontade para acrescentar mais pré-requisitos. A exemplo aqui de João Pessoa, nós temos a Lei Municipal 11.407, de 2008, onde ela traz outros pré-requisitos importantes para que a gente possa trazer uma qualidade desse conselheiro ou dessa conselheira que vem atuar. Por exemplo, aqui em João Pessoa, ele pede que o conselheiro tenha, no mínimo, o ensino médio, né, que possa estar quite com todas as certidões municipais, estaduais e federais. Nós também fazemos uma prova, né, uma nota mínima, que isso aí também vem ser muito bom em relação à questão técnica do profissional que vai exercer. E nós vamos, depois de passar todo esse crivo de prova, de documentação, a gente vai ser escolhido pela população, que não é obrigada a votar. Depois de eleito, né, a população escolhe o seu conselheiro tutelar, né, da sua região. Existe algum treinamento, algum órgão que ajuda a facilitar o próprio conselho tutelar, substancia com informações para uma atuação mais qualificada desse conselheiro? Sim, sim. O próprio Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, ele é encarregado, né, de fazer essa capacitação, até porque no município de João Pessoa, uma das exigências também é que o conselheiro tenha no mínimo 2 anos de experiência na área. Então já traz ao conselheiro, né, ao cargo, um pouco de experiência. E com a capacitação continuada, ela vai ajudando no dia a dia. E é importante dizer também, aqui para a população, que o Conselho Tutelar ele é formado por 5 membros. Então, suas decisões, elas sempre são colegiadas. Isso é importante para que a gente possa minimizar a questão de algum erro. Porque a gente está tratando de criança e adolescente. Sim. E aí são vidas. E a gente precisa realmente zelar por essa classe, por essas crianças, esses adolescentes. Verdade. Vinícius, quais são as principais atribuições do Conselho Tutelar? A gente pode dizer que, resumindo, que a gente atende, a gente protege essas crianças e esses adolescentes. A gente requisita serviços públicos nas áreas de educação,
saúde, segurança, serviço social e previdência. Importante dizer também que a gente pode acionar sempre que preciso, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, a própria Justiça, além da rede, toda essa rede que a gente tem, que pode ser acionada visando justamente zelar por esse direito. E essas nossas atribuições, ela consta lá no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai dizer lá todas as nossas atribuições de atender, de aconselhar, de requisitar serviços, documentos, sempre que necessários, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato, quando for em situação de negligência e crimes contra criança e adolescente, a encaminhar a própria justiça, porque o Conselho Tutelar ele não trabalha nessa área em relação à autorização de viagem, por exemplo, guarda, pensão alimentícia. Então, sempre que chega ao Conselho Tutelar essa demanda, a gente vai encaminhar à Defensoria Pública, possa ser encaminhada à Justiça, à vara da família, ou vara da infância, quando o caso pertence àquela área. Vinícius, e quais são os principais desafios enfrentados pelos conselheiros no dia a dia? Eu posso dizer que o principal é a falta de conhecimento, de divulgação do próprio estatuto, né? A sociedade, por desconhecer, né, muitas vezes, o papel do Conselho Tutelar, acredita que muitas situações até de crimes contra criança e adolescente, que elas são papel do Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar ele vai acompanhar, ele vai garantir que efetive justamente esse direito. Então, alguma questão de crime, ela tem que ser encaminhada para a segurança pública. Mas chegando ao Conselho Tutelar, ele vai acompanhar para que realmente aquela criança e aquele adolescente tenha seu direito garantido. Um outro ponto também fundamental é a questão da infraestrutura, né? Como a gente está falando aqui, a toda a Paraíba, existem muitos conselhos tutelares ainda que têm dificuldade, porque não tem uma sede, né? uma sede adequada, acessível, a falta de um carro para fazer translado, viagens, não tem um salário adequado para exercer a função, um computador, por exemplo, para usar um sistema, um CIPIA, que hoje é usado em todo o Brasil e facilita muito. Eu posso cadastrar uma criança aqui, você está em São Paulo, daqui a pouco a família viaja, chega em São Paulo, vai atrás do serviço do Conselho Tutelar, e lá você verificando, você coloca o nome da criança, o nome da mãe, vai verificar que aquela criança houve um atendimento no estado da Paraíba. Você vai ver se foi um pedido de creche, vai ver se foi uma negligência, se foi um abandono de incapaz, se foi uma violência. Como é que funciona o atendimento dessas denúncias de violações dos direitos das crianças e do adolescente? Qual o trâmite que acontece no Conselho Tutelar? Isso. Essas denúncias elas podem ser de forma presencial, né? As pessoas podem procurar o Conselho Tutelar de forma presencial, através do telefone fixo, através do telefone móvel, que é um diferencial que hoje aqui em João Pessoa, cada Conselho Tutelar, nós temos 7 regiões, cada Conselho Tutelar tem um telefone, esse telefone fica com um plantonista, então é um dos canais também de denúncia, além do Disque 100, que é um Disque nacional, o Disque 155 e o Disque 156. São todos eles canais para que a população possa denunciar. E a gente tem uma parceria muito boa com a rede municipal. É muito importante as escolas, as creches, as unidades de saúde. São parceiros, são pessoas que no dia a dia lidam com a comunidade. Eu costumo dizer que 2 profissionais que entram com muita facilidade nas comunidades é o conselheiro tutelar e o agente de saúde. Então é muito importante a gente trabalhar em rede, porque assim a gente vai cada vez mais chegando às notícias, a gente vai chegando a essas denúncias, a gente vai podendo cada vez mais zelar por essas nossas crianças e esses adolescentes. Vinícius, como é que ocorre essa articulação entre o Conselho Tutelar e outros órgãos, né, como o Ministério Público, Vara da Infância, secretarias do governo, da prefeitura? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já nos orienta em situações, em casos que eles devem ser demandados para o Ministério Público ou para a própria Justiça. E quando essa situação chega e a gente tem que encaminhar,
nós elaboramos relatórios, né? Encaminhamos, podemos dizer que temos uma sintonia muito boa, a exemplo de João Pessoa, com a Vara da Infância, com o próprio Ministério Público, que tem promotorias da infância e juventude. Isso é muito bom, é muito importante, e a gente trabalha muito em parceria. Então, além da gente encaminhar esse relatório, muitas vezes marcamos estudos de casos, eles marcam audiências públicas para que a gente possa discutir o caso e realmente atender da melhor maneira, aplicando as medidas efetivas, as medidas protetivas a cada caso. O Conselho Tutelar pode atuar também junto às famílias para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados? Sim, sim, claro. É muito importante a gente estar próximo. É tanto que quando você perguntou justamente um dos pré-requisitos, né, do Conselho Tutelar, ele precisa residir no município. E é muito importante essa colocação, porque o conselheiro está na comunidade, ele vive a comunidade. Então ele está próximo às ONGs, ele está próximo às escolas, ele precisa conhecer os gerentes das unidades de saúde, ele precisa estar realmente na igreja, estar nos espaços onde as famílias, para que a gente possa cada vez mais divulgar através de palestras, de campanhas, né, junto com toda essa rede de proteção que João Pessoa tem, para que a gente possa levar conhecimento, empoderando essas famílias, para que elas cada vez mais saibam também buscar seus direitos. Isso é importante demais. Como é que está a receptividade por parte da população, da sociedade, ao trabalho do Conselheiro Tutelar? Vocês encontram alguma resistência ainda, ou o pessoal já aceita, já contribui mais? Não, tem contribuído muito. A gente sabe que, pela falta de divulgação, né, da própria lei, muitas vezes as pessoas acreditam que uma criança, por exemplo, no sinal, uma criança de 8, 9 anos trabalhando, muita gente acha normal, né? Não, deixa ele trabalhar, é melhor ele estar trabalhando do que ele estar roubando, mas não entende que aquela criança está deixando de ter uma oportunidade, né, de estudar, de se capacitar, que muitas vezes ele está naquele sinal ali, está sendo explorado, né? Então, mas a gente tem que ir trabalhando justamente nesse ponto, de divulgar, de orientar, de mostrar, de oportunizar essas famílias também, de ter uma renda, de ter o acesso à escola de qualidade integral, de ter acesso às creches. É esse o trabalho nosso, de estar no dia a dia verificando e zelando para que essas famílias tenham oportunidade. Então, um trabalho de orientação também aos pais, né? Porque existe, como você falou, a exploração, né? Infelizmente, por parte de pais ou responsáveis que exploram criança e adolescente nos sinais, a gente vê isso andando pela cidade, mas existe também os casos de desinformação ou de falta de conhecimento, de acesso a uma política pública que possa garantir um acesso a uma renda, a um serviço de transferência de renda, a uma escola, enfim. Então existe também esse papel também de orientar esses pais que, no caso, não estão agindo de má fé. Isso, justamente. Você foi muito feliz nessa colocação, que eu costumo dizer assim, menos julgamento e mais acolhimento, para que a gente possa fazer realmente uma sociedade. Eu digo, vamos buscar equidade. É muito fácil você criticar, né, aquelas pessoas que estão ali, que não tiveram oportunidade, que não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso à saúde. Então, por que a gente não se unir essa sociedade e fazer com que essas pessoas tenham esse direito garantido? Estamos conversando no programa em discussão de hoje com Vinícius Araújo, que é conselheiro tutelar, conhecendo um pouco o trabalho, o funcionamento desse órgão tão importante, né, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A gente vai fazer uma pequena pausa agora no intervalo e volta daqui a pouquinho.